De volta com o programa Ponto de Vista. Entrevistado de hoje é o fotógrafo Cacau Mangabeira. Nós estamos falando um pouquinho do início da carreira do Cacau. E Cacau, depois de literalmente escavar para comprar o seu primeiro material, você começou a ser fotógrafo. Como foi você chegar para sua família? É uma profissão que normalmente não é muito convencional e dizer, olha, a partir de hoje eu vou ser fotógrafo. Para minha família até não foi o problema, sabe? Porque eu não tive esse problema com ele. Muito pelo contrário, meu pai e minha mãe, eles realmente sempre me apoiaram muito, em todos os sentidos, para me ser fotógrafo, né? Mas o problema foi mais com o meu sogro, porque antes de eu me casar, né, o meu sogro virou para minha mulher e para minha noiva na época, né, e perguntou: minha filha, você vai se casar com esse rapaz? Ele não tem nem profissão, ele é um fotógrafo. Então, hoje, graças a Deus, meu sogro é um dos meus melhores amigos, né? A gente superou essa fase, né? Graças a Deus. Mas é uma profissão que hoje ela está assim, mais glamourosa e hoje quase muita gente quer ser fotógrafo, né? Recebo muitos e-mails diariamente, dezenas de e-mails diariamente, de pessoas querendo tomar aulas e aprender a profissão e querendo ser fotógrafo. Eu acho isso muito bonito, isso assim, eu acho muito, apesar de ser um monte de concorrente que está vindo por aí, né? Mas eu acho muito bonito a pessoa ter coragem de ser fotógrafo, porque apesar de que hoje em dia não é tão difícil assim, também existe uma profissão já formalizada e que existe assim retorno financeiro, né? Mas antigamente era muito duro, muito difícil. Você é muito conhecido por ser o fotógrafo da Ivete. E de vez em quando tem que fazer uma viagem em virtude do trabalho, teve que ir ao Madison. Como é que foi essa história? Primeiro, como é que foi se tornar o fotógrafo da Ivete? Como é que foram essas viagens para fotografar a Ivete? Olha, para mim ser assim, para começar a fotografar a Ivete, foi assim, também dessas coisas que o destino aponta pra gente e a gente também não sabe explicar, né? Foi a necessidade dela de ter um bom fotógrafo, assim, próximo dela. Na época que eu morava em Salvador, eu trabalhei 4 anos, era a sombra dela, né? Assim, assinatura de contrato, aniversário de afilhado, grandes shows. Eu era o fotógrafo mesmo, assim, oficial e a tiracolor dela, né? Mas para mim começar foi assim, foi um pouco de sorte, né? Porque ela ainda era da banda Eva quando eu tinha um primo meu, eu tenho um primo que na época ele trabalhava, era funcionário da Perto da Selva, que era de Jorginho Sampaio, era a produtora, né? Era a produtora de Ivete, da banda Eva, né? Eram os empresários da banda Eva. E eu tinha um primo que trabalhava lá. E ele enchia o saco do Jorginho Sampaio, do Edmundo, que era o sócio do Jorginho, para que o Cacau, meu primo Cacau, Jorginho, traz ele para fotografar, e o Jorginho nunca dava atenção para o Duda, era um simples funcionário lá. Quando ele se encontrava com o Jorginho, ele falava. Aí uma certa vez, no show da banda Eva, o fotógrafo não pôde ir, o fotógrafo que era o fotógrafo oficial da banda Eva e da Perto da Selva, ele não pôde ir. Então o Edmundo procurou um outro fotógrafo, não achou, aí ligou para Duda, era um sábado: Duda, aquele tal daquele teu primo, manda ele lá no show hoje porque não vai fotógrafo nenhum. O fotógrafo aqui, eu não sei o que, eu não lembro o que aconteceu com ele, e eu não estou achando mais fotógrafo, ele só me avisou agora em cima da hora. Manda aquele seu primo lá para ver se presta pelo menos alguma foto. Então foi assim que eu tive o primeiro contato. A foto prestou? Foi assim que eu tive o primeiro contato com a Ivete, com a banda Eva, né, na época, e ela simplesmente adorou as imagens. Daquele dia em diante, ela nunca mais fotografou com, assim, nunca mais ela teve outro fotógrafo, né, isso tem 12 anos. E, enfim, foi assim que começou, né, mas logicamente que existiu assim, um tempo de maturação, porque a fotografia de show, talvez, para mim, é a fotografia mais difícil que
que eu conheço. Vai pegar o movimento. É mais difícil até do que fotografia de esporte, né? Então, foi uma coisa que eu me especializei muito e, graças a Deus, até hoje a gente tem feito essa parceria. Eu tenho ido para os shows principais que ela faz, né? Hoje em dia eu já não moro mais lá. E foi mais ou menos assim. E como é que é conciliar a sua agenda com a agenda exatamente dos shows principais da Ivete, que são os shows, normalmente, o do Madison Square Garden, o do Maracanã, para verificar as fotos para fazer seu trabalho e também trabalhar com essa divulgação? Esse realmente é um problema meu aqui, porque, por exemplo, para ir para o Madison, eu tive que cancelar um casamento, entendeu? Outro dia ela fez uma turnê, esse ano ela fez uma turnê na Europa e eu tinha 2 casamentos, um na sexta e outro no sábado. Então o desgaste de cancelar um casamento é muito grande, né? Então eu não tenho mais feito isso, provavelmente eu não vou mais fazer isso, de cancelar um casamento para poder fotografar a Ivete, porque eu vivo dos meus casamentos, dos meus trabalhos, dos books que eu faço aqui na cidade. Eu não posso ficar desgastando essa minha relação com o meu cliente, né? Então eu estou fazendo uma agenda agora programada com ela para 2012, já tenho uma agenda para esse ano e estou fazendo uma agenda programada para os grandes e principais shows de 2012 para poder facilitar a minha própria agenda, né? Para conciliar também com a agenda dela, né? Ok, vou fazer só um pequeno intervalo, volto já já com o programa Ponto de Vista.